Que eu aprenda a ouvir a voz de Deus. Esta é a quarta e última semana. Como eu posso ouvir quando Deus fala comigo? Nós começamos e hoje nós estamos na quarta semana dentro desse tema. Em Lucas capítulo 8, versículos 4 ao 15, que é a parábola do semeador. Até agora nós vimos 3 tipos de solos, os quais representam o quê? Diferentes maneiras sobre como as pessoas ouvem a Deus. Então, nós vamos continuar. Aí está. Até agora nós vimos 3 tipos de solo, os quais representam as diferentes maneiras sobre como as pessoas ouvem a Deus. Aprendemos que eu devo procurar ter uma mente aberta e não fechada para a mensagem de Deus. Há muitas pessoas que quando estão ouvindo a palavra de Deus, como agora, eles se fecham. Eles estão em outro lugar, eles não querem isso. Então, eles determinaram a si mesmos que, nesse instante, a palavra de Deus não é importante para eles. O importante é viver a vida. Então, o solo fica duro. E lembram-se que eu falei daqueles caminhos entre a lavoura, que eles são duros, porque ali passa o homem, passa carroça, enfim, o chão fica duro e nenhuma semente pode brotar ali. Além do mais, é estreito, é fechado, não é largo, ele não se abre para Deus. As sementes que caem ali, logo os passarinhos vêm e comem. E Jesus ensinou que Satanás, numa pessoa assim, vem e retira logo aquilo que ele recebeu. Em segundo, eu devo dedicar tempo a sós e em silêncio para ouvir as impressões divinas. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês como Deus fala conosco. A seguir a isso. Mas é um assunto para uma outra hora. Eu preciso explicar para vocês como Deus fala com a gente. Eu estou falando sobre a necessidade de ouvir. E lógico que estou batendo em alguns pontos sobre como Deus fala. Mas gostaria de falar de forma mais abrangente de como Deus fala conosco. Mas muitas pessoas não dedicam seu tempo a Deus. Na sua agenda não tem tempo para isso. Eles não param. Eles levantam e tomam um cafezinho e saem para a luta. Durante o dia, se enchem de ocupações, chegam em casa, é a família, mais ocupações, ou é o namoro, e eles não têm tempo para falar com Deus, abrir a palavra de Deus, ler um versículo dos Salmos ou de Provérbios, ou em qualquer outro lugar da palavra do Senhor, e meditar, ou prestar atenção nos verbos, se eles estão no imperativo, se estão no subjuntivo, ou então o que aquele versículo está dizendo, o que eu posso aprender com a atitude de uma pessoa lá. Eles não querem aprender sobre como praticar devocionais.
também vimos que eu devo aprender a eliminar as distrações da minha mente. Se eu quero ouvir Deus falar, eu não posso ser puxado para uma porção de caminhos ao mesmo tempo. Eu tenho que eliminar isso naquele momento. Muitas vezes a nossa mente está tão preocupada, é com dinheiro, é com necessidades outras, que eu não consigo me desvencilhar. A pessoa sabe que deve escolher o caminho certo, mas ela não consegue, porque a sua mente está debaixo da pressão das preocupações. A Bíblia fala que eu devo lançar minhas preocupações nas mãos de Deus. Mas como eu farei isso se eu não as tiro do meu caminho? Se eu as seguro, se eu as retenho naquele instante? Quando nós aprendemos a colocar nas mãos de Deus, e isso é um trabalho que não é fácil, eu sei que não é, mas é necessário treinamento. Nós precisamos criar esse hábito. E então, você vai ver a diferença que Deus fará na sua vida. Portanto, uma pessoa que tem a mente fechada, não vai ouvir a Deus, nunca. Uma pessoa que não dedica tempo a Ele, também não vai ouvir Deus, nunca. Uma pessoa que não aprende a eliminar suas preocupações de suas mentes, não vai ouvir Deus, nunca. Então, meus irmãos, hoje, eu pretendo falar com vocês sobre isso, que eu esteja disposto a cooperar com o que Deus me diz. Então eu tenho que ter uma mente aberta, eu tenho que ter um tempo a sós com Ele, eu tenho que aprender a eliminar as distrações que me puxam para um lado e para o outro quando eu estou na presença dEle. Mas não adianta nada comparecer perante Deus se eu não esteja disposto a mudar. Você veio aqui esta noite, você vai me ouvir falar. Eu espero que eu não canse a sua paciência. Mas você veio aqui para quê? Para me testar, para me experimentar, para saber se eu falo bem ou falo mal, se eu falo bobagens. Lógico, essas coisas também fazem parte. Eu não pararia diante de uma pessoa que fala muita bobagem, principalmente bobagens teológicas. Eu não aguento. Eu me levantaria e iria embora. De modo que aqueles que se levantarem e forem embora, eu respeito. Porque vocês não acharam nada, nenhum conteúdo aqui. Mas vocês que ficam, prestem atenção e entendam que Deus os trouxe a esse lugar, porque Ele espera de vocês alguma mudança de atitude. Ele espera que vocês aprendam o que Ele quer e vocês passem a obedecê-lo. Aceitem a Jesus na sua vida de todo o coração e obedeça a Deus. Então, o que nós temos que aprender aí? Eu acho que isso aqui não está funcionando, né? Vamos ler então os versículos 8 e o versículo 15 do nosso texto aí. Acharam aí? Mas algumas sementes caíram onde? Em terra boa. As plantas cresceram e produziram. Se vocês quiserem grifar suas Bíblias, grifem lá. Algumas sementes caíram em terra boa. E pode sublinhar terra boa. Ou circular, terra boa, na sua Bíblia. As plantas cresceram e produziram. Grifem, cresceram e produziram. Não tenha medo de riscar sua Bíblia, não. Cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Quer dizer que quando Deus planta uma semente, Ele espera o quê? Produtividade. Se nós não estamos produzindo o que é necessário, o que é importante para o tempo que nós estamos vivendo, alguma coisa está errada. Por que Deus formou esta igreja? Deus formou esta igreja para plantar sementes.
E então Deus vai nos dar a orientação através da minha vida de como nós devemos plantar sementes. Você não pode plantar o que você quer. Eu não posso plantar o que eu quero. Nós devemos plantar sementes em nosso coração, que seja uma terra boa, para que ele produza aquilo que vai fortalecer a nossa igreja, para que nós possamos ter condições de fortalecer outras pessoas com a mesma intenção, com o mesmo coração, com a mesma mente. Se nós estamos levando uma mensagem do Evangelho diferente daquilo que nós estamos pregando aqui, nós estamos enfraquecendo a nossa família. Imagine um casal saindo para conversar. Como é que está a sua casa? Ih, a minha casa está horrível. Mas engraçado, eu falei agora há pouco com a sua esposa, ela disse que estava uma maravilha. E você está dizendo que está horrível. Como é que essa pessoa vai olhar para você? Ou você é verdadeiro, ou você é mentiroso. Então, nós temos que ter a mesma linguagem. Se as coisas não estão bem, não estão bem. Então, não fique dizendo para ninguém nada. Na verdade, nós deveríamos tratar dos nossos problemas internamente, resolvê-los para que nós tenhamos o mesmo caminho, a mesma maneira de pensar. E assim, produzamos frutos coerentes, que irá engrandecer o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, e Deus abençoará a nossa vida com toda certeza. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Isto é, aquele que tiver disposição para ouvir, ouça. Aquele que tiver disposição para ouvir, ouça e retenha o que ouviu dentro de si. Então, Jesus está falando aqui de uma disposição no final. No versículo 15, o que ele diz? Ele dá a explicação do que ele falou no verso 8. Irmãos, vocês me desculpem a minha voz, mas vocês estão notando uma diferença, né? Não? Tá. Eu estou meio ainda sem muito fôlego, mas vou aqui devagar e espero que vocês tenham paciência comigo aí, tá bom? E as sementes que caíram em terra boa são aqueles quem? São aquelas pessoas que ouvem e guardam. Sublinhe, são aquelas pessoas que ouvem e guardam. Mas peço que vocês, se quiserem, circulem os verbos ouvem e guardam. Uma vez só, ouvem e guardam. Isso é importante. Ele está explicando. Veja só. São aquelas pessoas que ouvem e guardam o quê? A mensagem no seu coração, bom e grifem, bom e obediente. Bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Então, são fiéis e produzem frutos. Grife. Então, nós temos já uma ideia aqui do que Jesus estava dizendo. Ele disse primeiramente que a semente caiu em terra boa. Quem é essa terra boa? São as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no coração. Nós precisamos entender o que é ouvir e o que é guardar. Mas ele diz que o coração é o quê? Bom e obediente. Então isso faz parte da terra boa. Então a pessoa ouve, guarda, porque o seu coração é bom e ela tem a disposição de ser obediente. Se você vai ouvir a palavra de Deus e não tem a disposição para ser obediente, então você não é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que pratica o mal. Porque todo aquele que tenta praticar a palavra de Deus por interesse próprio,
não está fazendo alguma coisa boa. Vou dar um exemplo. Alguém diz para você que você deve vir 7 vezes seguidas na igreja, porque Deus disse isso. Deus nunca diz isso. Se Deus diz para você, Ele não vai dizer para o outro isso. Porque Deus não gosta de transformar essas coisas em métodos. Ah, mas Naamã pulou 7 vezes no Rio Jordão. E daí? Que outra pessoa ele pediu para pular 7 vezes no Rio Jordão? Deus disse para o povo de Israel dar 7 voltas em torno da cidade de Jericó. Deus nunca pediu para você dar 7 voltas em torno da sua casa? Do seu maior inimigo, você dá 7 voltas, na última você dá 7 voltas seguidas e grita na orelha dele? Por exemplo, o seu marido está te atazanando. Você chega em casa, oi, oi. Então você dá 7 voltas em torno dele. E depois você, ah! Mas eu vou dizer a vocês, com todo o coração, com todo respeito, mas com muita tristeza, há pessoas que são capazes de fazer isso. Eu já vi pessoas pegando uma lata de óleo. Na minha época, mais tarde, do Celino também tinha o óleo Maria, lembra, Celino? Tinha aquele outro óleo que era lata preta e amarela, parecia o uniforme do Penharol, como é que chamava? Como é que chamava? Óleo salada. Eu estava numa reunião, eu não estava pregando, portanto eu não tinha autoridade. Eu estava apenas reparando, eu estava iniciando. E a senhora veio com 2 sacolas. Eu fiquei tão intrigado com aquilo, que eu me aproximei e olhei e vi 3 ou 4 latas de óleo, 8 e mais 8. E eu fiquei intrigado. E então, o pastor disse, agora nós vamos orar e ungir. E ela, com muita dificuldade, levantou até aqui as latas de óleo. E ela abriu. E ela levantou. E quando ela foi sair, eu perguntei, para que serve tudo isso? Vocês comem com tanto óleo assim? Não, isso aqui é para ungir minha casa. Ungir minha casa e ungir o meu quarteirão. Eu vou ungir minha casa por dentro, por fora e o quarteirão. Porque com a unção de Deus, eu vou estar protegida. Eu disse, mas Deus precisa fazer isso? Deus não quer que a senhora faça isso. Ela disse, não, o pastor lá mandou. Quando ela citou o pastor, eu estou debaixo de autoridade e me calei. Eu disse, eu não vou ficar nessa igreja há muito tempo. Se ele continuar ensinando essas coisas, eu vou embora. Porque vamos ter um atrito aqui. Eu posso imaginar aquela senhora. E depois eu soube o que ela fez. Antes do marido chegar, ela deitou-se para debaixo da cama e fez um zigue-zague com óleo do lado que o marido deita. Do lado dela não, porque ele é o diabo. Aí então, ela pegou um pouco mais de óleo, colocou num lugar e pincelou no rodapé em torno de cada cômodo. Aí ela pegou mais uma lata, abriu, fez um furinho fininho e saiu jogando óleo no quintal. O cachorro olhava e dizia, uau,
Então, uau! Então, olhou tudo aquilo. Ela pegou depois mais umas latas de óleo e, assim, meio escondido, foi vazando em todo o quarteirão em que a casa dela estava. Aí, ela pegou outra lata de óleo e jogou em cima do muro e ungiu o portão. Então, as pessoas são capazes de fazer isso. Principalmente nessas igrejas do fogo, onde as pessoas tiram o pezinho do chão, onde o fogo queima. Vocês veem que as pessoas são capazes de fazer loucuras em nome de Deus. Loucuras. Por exemplo, em Porto Alegre, o pastor estava vendendo óleo ungido. E as pessoas começaram a tomar o óleo. Eu estava naquela reunião, fiquei abismado. Daqui a pouco eu olhei a fila para o banheiro. Uma igreja tão grande, e só tinha 2 portinhas, homem e mulher, naturalmente. Só que lá entrava uma pessoa por vez. Gente, sem mentira nenhuma, as pessoas começaram a defecar na fila. Como eu, quando como alho. Se eu comer alho, sai de perto. Porque fatalmente precisarei ir para o esconderijo. Não sei agora, mas no Egito, eu estava no Egito, todo mundo no ônibus, a guerra, o ônibus fechado, ar-condicionado falhando, e de repente tive que ir ao banheiro. Comi alho e comecei a sentir. Eu disse a Denise, vai ser um pepino agora, hein? Vou ungir esse ônibus. Eu gostaria de ir no deserto, atrás de alguma moita, mas elas são muito abertinhas, todo mundo vai me ver, não tem condição. E vai que passa lá um guerrilheiro e olha aquilo e fala, alô, por Jesus, que é isso? Então, fui a ônibus. Quando eu cheguei lá, o vaso já estava cheio. Eu disse, mas quem é a pessoa que não dá a descarga aqui? E fiz todo o trabalho necessário. Quando eu apertei o botão, não tinha água. E o que eu faço agora? Eu abri a porta e disse, Denise! E o pior de tudo, que lá estava o Natan, estava outros com máquina fotográfica me esperando. Eu ungi o ônibus. Enfim, nós devemos tomar muito cuidado com misticismos, porque Deus quer que nós tenhamos uma fé genuína. Ele não quer que você se apoie em coisas que Ele jamais pediu para você fazer. Isso não vai lhe trazer benefício algum. Você vai continuar a mesma pessoa. Aquela mulher que ungiu sua casa era uma verdadeira serpente. Ninguém podia gostar dela, nem na igreja e nem a sua vizinhança. E ela ungia para que Deus a protegesse do diabo. Mas talvez o óleo protegesse a vizinhança dela. E ela não entendia isso. Talvez Deus falou, unge aí, porque uma hora eu vou pôr fogo nesse óleo e vou queimar vocês. Então, esse 4º tipo de solo representa o quê? O coração disposto, o coração que está colocado nas mãos de Deus. Porque eles não apenas ouvem a palavra de Deus, mas eles também fazem o quê? Guardam. E o que é guardar? Para guardar, o que eu tenho que fazer?
escrever, primeiro ouvir, escrever, escutar com muita atenção, pensar sobre o que eu ouvi. Não adianta nada você ler um livro, ler um parágrafo e não pensar no que leu. Tem algumas pessoas que começam a ler um livro, lê o capítulo, depois ele olha para o que falta mais um tanto, assim, faltam 100 páginas, e diz, ai, não vou chegar no fim nunca. Desistem. Aí eles procuram bater o olho, bate aqui, bate ali, bate aqui, pegam ideias, mas não dão sequência. Eles estão perdendo o maior prazer da vida deles. Ler é uma das grandes coisas que Deus nos deu. É uma capacidade fabulosa. Adquire a pessoa que lê. Ela adquire sabedoria, cultura. Ela consegue conversar sobre diferentes tipos de coisas. Ela conversa com todas as pessoas. Quando você lê, você se torna mais capaz, mais habilidoso. Principalmente quando você lê a palavra de Deus. Quando você aprende a ler a palavra de Deus. Então, quando você ouve, por isso que eu incentivo vocês a trazerem papéis para anotação, cadernos para anotação, porque aquele que ouve a palavra de Deus é chamado pelo próprio Jesus a guardá-la. Então ele deve escrever, ele deve anotar, ele deve depois pensar sobre o que leu, em menos de 72 horas, porque senão você esquece. Se você não anota, logo que você sai, você já não sabe mais nada. Você não sabe mais nada. Por isso é que eu coloco as minhas notas na internet depois de corrigidas. A Luciane faz esse grande favor, que eu nem sei como agradecer. Nós colocamos na internet o MP3, para que você possa ouvir no seu celular, no seu headphone, que você possa colocar no carro. Nós colocamos o vídeo, e eu falei com o pessoal para que nós possamos colocar também no YouTube, porque é um vídeo mais leve, e nós vamos tentar dividir os vídeos em 3 partes ou 4 partes, cada ponto que eu falo, então nós vamos dividir para ficar mais leve, a fim de que você possa baixar. Existem programinhas que você baixa no seu navegador, que você é capaz de baixar as várias partes do vídeo. E então você ouve uma, pensa, e você pode assistir no carro, assistir em casa, no seu computador. Nós damos todo o instrumento para vocês, para crescerem. Se vocês não querem, é porque vocês não estão querendo ser terra boa. Então imagine o que Jesus diz. Então eu peço que vocês agora abram suas Bíblias em Tiago capítulo 1, nos versículos 22 ao 25, o que é que Tiago fala sobre ouvir a palavra de Deus? Quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, nós vamos perceber que a nossa vida tem uma importância muito grande nos planos de Deus. E eu pergunto a você, você não quer ser uma pessoa de importância? Sim ou não? Você não quer ser? Uma pessoa que se dá importância em Deus é uma pessoa que se realiza. Jesus disse assim: felizes aqueles que têm fome ou sede e fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará o quê? Satisfeitos. Imagine, vamos pensar o que é ficarmos satisfeitos. O que é que Deus nos ensina sobre ficarmos satisfeitos? Em Tiago capítulo 1, a partir do verso 22, Deus nos diz o seguinte: não se enganem. Então ele começa forte. Não se enganem, ele diz. Não se enganem. Então, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem. Qual mensagem? O Evangelho. Então ele diz: não sejam apenas ouvintes. Se você quiser grifar, não sejam apenas ouvintes. Eu grifo na minha Bíblia: não se enganem, não sejam apenas ouvintes,
Mas, olha a conjunção, significa que ele vai dar um alerta. Mas, a ponham em prática. Eu grifei, eu circulo o mas e grifo, ponham em prática. Então, o que eu faço? Eu tenho que entender que eu não devo me enganar. Eu não devo achar que eu posso entrar na igreja e vou guardar tudo porque eu tenho uma memória fotográfica ou uma mente fabulosa. Você não tem. Você pode ter uma mente assim para português, para matemática, mas para as coisas espirituais, não. Porque você tem que entender que existe um inimigo, além do seu egoísmo e orgulho, que quer roubar de você aquilo que Deus está plantando na sua vida. Entenderam? Quando você estuda e tem uma mente fabulosa, que bom, você está olhando o benefício pessoal, você está olhando a sua carreira, você está olhando aquilo que quer ser. Mas quando você está lidando com coisas espirituais, você não está lidando só com carreira pessoal, você está lidando com a eternidade. E justamente o inimigo não quer que você vá para lá. Ele não quer que você pratique as coisas de Deus, e ele vai tentar roubar isso. O verso 23 diz, porque, isso é importante, circule, porque ele vai explicar. Aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como? Então, aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Isso aqui o que é? Uma verdade. Esse verbo ser, não é? É. Está definindo essa pessoa. A pessoa que ouve e não põe em prática, é uma pessoa que olha no espelho e vê como ela é. Mas ele vai explicar melhor isso. Dá uma boa olhada, depois vai embora. E logo esquece a sua aparência. Então você ouve a palavra de Deus, você vê que não está sendo sincero, você vê que não está andando realmente com Ele, você não é uma pessoa boa e obediente, mas logo você sai da frente do espelho e esquece a imagem que você viu. Assim é a pessoa que ouve a palavra de Deus. Deus fala com ele, eu quero que você mude nessa área. Mas ele não presta atenção. Ele recebe a palavra de Deus, Deus fala ao seu coração, e ele sabe que precisa mudar. Deus olha para o marido e diz, você precisa mudar com a sua esposa. Ou para a mulher, você precisa mudar com o seu marido. Por que você é tão bruto? Por que você é tão grosseiro? Por que você não escuta mais os seus filhos? Por que você não ouve mais os seus pais? Por que você se porta mal na sala de aula? Por que você não respeita as autoridades? Por que você é tão rebelde? Deus fala conosco, mas de repente, recebemos aquilo e sabemos que é conosco. Recebemos uma palavra de Deus, mas logo esquecemos, porque não queremos pensar sobre aquilo. Aquilo nós não queremos que faça parte na sua vida, nas nossas vidas. Nós estamos gostando do modo como somos. Gostamos de enganar, gostamos de mentir, gostamos de ludibriar pessoas. Mas Deus diz, você não pode agir dessa maneira. Por que você está mentindo para sua esposa? Por que você está dizendo que estava num lugar quando você não estava? Por que você está dizendo para os seus pais que foi a tal lugar e não foi? E se acontece alguma coisa no meio do caminho? Por que você está traindo o seu cônjuge? Por que você está traindo a sua namorada? Por que você está dizendo que a ama, mas diz para os outros que não a ama? Por que você dá a mão para ela quando você tem vontade de dar um pontapé? Deus fala sobre relacionamentos sadios. E nós ouvimos.
Mas erramos por quê? Olhamos no espelho e vimos a nossa cara nojenta. E vimos como nós somos falhos. O quanto precisamos mudar. Mas logo saímos da frente. E esquecemos de pensar no que vimos. E o que acontece é que continuamos sendo o que somos. Então, o Tiago continua. O Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Que liberdade? Que liberdade é essa? É a liberdade para mudar. Enquanto algumas pessoas irão dizer, você é bobo, você vai seguir o Evangelho, você vai ficar aí um cara atrasado. Eu não sou um cara atrasado. Eu viajei quase o mundo inteiro, meus irmãos. Conversei com pessoas de muitas e muitas culturas. Aprendi a falar espanhol, aprendi a falar inglês, falava um pouco de alemão, de francês. Aprendi a conversar com as pessoas. Por causa do quê? Do Evangelho. O Evangelho me fez me comunicar com pessoas. O Evangelho me tornou um estudante inveterado, um leitor inveterado. Com essa quimioterapia eu não consigo virar muito bem as páginas de um livro, mas ataquei meu livro digital. Eu leio, baixo livros lá e vou lendo. A Denise sabe isso. Quero ler, quero aprender, quero me comunicar, quero entender como as pessoas pensam. Não leio só coisas religiosas, leio outras coisas também, porque eu quero saber como esse mundo pensa e alertar vocês, em nome de Jesus. A liberdade que Tiago diz aqui é que eu preciso mudar. Você está muito preocupado agora com seus filhos. Você está preocupado com seu emprego. Mas se você for a Deus, Ele vai dar uma direção a você. Ele vai dizer o que você tem que fazer. Mas você vai ter que mudar. Você não pode esperar mudanças na vida de outras pessoas, sem antes você mudar primeiro. Deus faz com que aquele que o ouve, mude primeiro, para que através desta pessoa, a outra pessoa possa mudar. Eu já vi muitas mulheres dizendo, mas Deus muda o meu marido. Pastor, faz uma oração especial, porque eu vou chegar agora em casa, tem aquela cobra, aquele dragão lá em casa, cuspindo fogo. Eu vou largar esse homem, vou largar. Mas Deus diz, você não vai largar nada. Eu não mandei você largar. Eu já conversei com muitas pessoas que não gostam de estar no nosso meio. Porque a gente sempre fala, não abandone o seu casamento. Mas a pessoa quer abandonar. Se Deus quiser que isso seja feito, Ele vai fazer. Mas enquanto Ele disser não, você vai ficar onde está. E Deus vai usar a situação para mudar você. Para aperfeiçoar sua vida. Para treinar o seu coração. E então, Deus começa a trabalhar na vida do outro. Se ele for endurecido, Deus pode dizer sim, ou até mesmo não. E você vai se arrastar pelo resto da vida naquele barco furado. Mas você deveria ter se lembrado que você escolheu, que você decidiu, que você deveria ter observado melhor. Por isso Deus fala para os namorados, olha como você namora. Você só quer fazer sexo. Você só quer frequentar motel. E então você está construindo sua vida sobre o quê? Sobre o sexo? Você inverteu as coisas. Você deveria construir sua vida sobre o amor de Deus. Sobre aquilo que é importante. O que você pode fazer de importante para a pessoa e ela para você? Como é que você pode conhecer essa pessoa em Deus? Como é que ela trata os pais com temor a Deus? Como é que ela lida com dinheiro com temor a Deus? Como é que ela vive debaixo de pressão com temor a Deus?
O tempo de namoro é para descobrir essas coisas, porque logo vem o noivado. E então o que vai acontecer? As pessoas terão que descobrir como elas vão planejar sua vida de casados. Se você não planeja bem a sua vida de casados, você vai ter problema lá. Ou eu estou falando alguma bobagem? Quando eu era jogador de futebol, tinha algumas pessoas que não gostavam de treinar. Quando eles entravam em campo, você empurrava a bola, você estigava a bola, ele não chegava nunca. Dava raiva. Ô, mano, como é que é? Vai correr ou não vai? Pede e sai. Amarelou, meu amigo, você está amarelo, você precisa ir a algum lugar lá fora. Pede para sair, meu. Assim não dá. Tem que correr por 2, por 3, você se desgasta. Ou não é assim? Então, na vida é assim. Se você não planeja, se você não constrói da maneira correta, você vai ter problemas lá na frente, com toda certeza. Deus fala com a gente, nós ouvimos, e você ouve, e você diz, sou eu. Mas você diz, tá bom, tá dando certo até agora, nós estamos dando bem, foi bom para você, foi bom para mim. Então, vai levando, mas vai vir a época do desgaste. Você abusou antes da hora, e agora chega lá dentro do casamento, você olha e diz de novo. Aí vem o desgaste. Não existe amor, não existiu construção. E aí você começa a culpar Deus, e começa a pedir oração, e começa a pensar em separar. Mas você está fazendo a bobagem. Você tem uma namorada, mas você fica sirigaiteando, fora. Você pensa que isso não vai trazer consequências? Deus está dizendo que você, me fugiu a palavra agora, está enganando, está provocando a sua noiva, a sua namorada, e Deus é vingador disso. Não só isso, mas você está se ligateando com outra pessoa, e Deus é vingador disso. Ele vai punir você. A Bíblia diz, horrenda coisa, e Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Não só a vida te pune, mas o próprio Deus vai trancar sua vida. Vai transformar a sua vida numa encrenca. Até que você consiga enxergar do ponto onde você está errando. Não é que você tem que voltar lá no passado, é a partir daquele presente, onde você tem que consertar e dizer, Deus, eu estou errado. Eu fiz tudo errado. Como é que eu posso consertar minha vida a partir de agora? Me ajude. Eu quero ter um relacionamento sadio, eu quero ter uma família sadia e forte. Em nome de Jesus. Vocês estão comigo ainda? Ouvir a Deus é muito importante, irmãos. Quem não ouve, só fará bobagem e não construirá nada. Então, continuando, eu pego esses versículos aqui e fico falando em cima deles, porque eu acho que é importante vocês entenderem a mensagem que está neles. Deus fala agora, ele continua, ele usa uma condicional. Se, ele vai pôr uma condição. Se, circula isso. Olha que importante que é. Se alguém examina bem essa lei, olha só. O que é examinar bem essa lei? Ele se refere a essa lei ao quê? Ao Evangelho, à mensagem de Deus. Se alguém examina bem, se alguém gasta tempo com ela, se alguém a anota, se alguém a escreve, se alguém a ouve e guarda, pensa sobre ela e não a esquece, olha só, e não a esquece, mas, circula aí, olha,
mas a põe em prática, vírgula. O que é que Deus faz? Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Lembra o que Jesus disse? Felizes, abençoados, bem-aventurados são os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará satisfeitos. Veja, satisfação espiritual, moral e física também. Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. No entanto, ninguém agrada e cresce em Deus apenas frequentando a igreja. Se você é um frequentador de igreja, você não vai pôr em prática as coisas que aprende. Porque você pode falar uma vez ou outra para alguém, mas você não tem um compromisso com pessoas para estar praticando a palavra de Deus. O fato de ir a uma igreja não representa nada. Quando você sobe no trem, você se sente parte do trem? Hã? Você beija os canos do trem? Você diz, ó bendito trem. Mas você põe a mão na bolsa de trás, põe a bolsa na frente, porque o trem é fogo. Dá de passar um bandido, um trem lazarento lá, ele leva tudo dentro do trem. Você não adora o trem. O trem só te leva para algum lugar. Para alguns, a igreja é um trem. Eles querem descer numa outra estação que eles dizem, cheguei ao meu destino. Só que com Deus a conversa é diferente. Muito diferente. Para chegarmos ao destino é necessário compromisso. Por isso eu gostaria de falar com vocês sobre o testemunho de uma pessoa que eu usei o nome de fictício de Sara. Se vocês me permitem, eu vou ler o testemunho da Sara, porque é grande e vale a pena. Espero que eu tenha uma boa leitura aqui. Ela escreveu o seguinte: deixe-me compartilhar com vocês como eu estou aprendendo a ouvir Deus falar. Devemos ter a atitude certa para ouvir a Deus. Precisamos cultivar uma mente aberta para ouvir a voz de Deus. Levei muito tempo para aprender isso, pois a minha mente sempre se recordava dos danos que sofri no meu passado. Na minha infância, eu fui molestada sexualmente. Eu cresci pensando que o único valor que tinha para dar aos outros era sexual. Quando eu me tornei uma adolescente, o meu estilo de vida refletiu essa crença. Qual crença? Sexualidade. Isso criou um profundo sentimento de culpa e sentimentos de inutilidade dentro de mim. Mesmo após de eu ter dedicado minha vida a Cristo, eu ainda luto com esses sentimentos de inutilidade e culpa. Você percebe? É uma luta que Satanás vai tentar amarrar essa pessoa a vida inteira. Você não é digna de estar com Deus, você era isso. Naquela novelinha lá da Terra Prometida, quem assiste? Não tenha medo de levantar, eu assisto. Quem assiste? Agora sim, começou os corajosos. Né? Você vê a relutância do povo em receber Raabe? Sim ou não? Como que essa mulher cananeia pode estar entre nós? Ela foi uma prostituta, mas Deus mandou preservar a vida dela. Mas você vê a crença das pessoas como são, não é? Você sabe que Raabe foi a tataravó de Davi? E ela está na genealogia de Jesus? Honrada como uma mulher de Deus? Enfim. Eu sei que, segundo a Bíblia, os meus pecados foram perdoados, mas sentia que Deus estava descontente comigo. Sempre que eu orava,
sentia como se Deus me dissesse: quem é você para falar comigo, hein? Claro que se você acha que Deus se sente assim consigo, não será motivado a passar muito tempo com Ele e ouvi-lo. Se você se sente que Deus não o quer, por que você vai ficar lá? Mas imagine ter uma ideia dessa. Eu pensei que tinha que ser perfeita para que Deus me amasse e me aceitasse. Essa é a ideia de muitos. Eu não posso ter nada, nenhum erro, vou fazer um voto. Já começou errado. Todo cristão que começa a fazer voto, essa pessoa não dá certo na vida. Você tem que abandonar essas crenças. Deus não mandou você fazer isso. Tá? Voto é uma coisa que você faz. E se você fizer e não cumprir, não adianta nada você fazer voto assim: não vou mais comer cabeça de frango. Tem gente que fica chupando a cabeça do frango, viu? Pelos olhos, trazendo o cérebro para dentro. Adora, faz aquela coisa assim no ensopado, guarda o frango para mim. Ele ainda puxa o bico assim, ó, e vem assim, dá aquele beijoca no beiço do frango, que a cabeça faz assim, ó. Ah, não vou mais comer, não vou mais chupar pé de galinha também. Que adianta você não fazer essas coisas? Mas o seu temperamento continua o mesmo. Você acha que é salvo porque você está cumprindo um voto. O voto é algo que você faz para Deus, então você cumpra. Não foi algo que Deus pediu para você fazer. Porque Deus nunca pede para as pessoas fazerem voto. Porque as pessoas não conseguem cumprir. Outro dia uma pessoa fala assim: eu não bebo mais vinho. Eu quero ver quando você sentar na mesa do cordeiro. Porque ele vai dar vinho para você beber. Aí fala: na terra eu fiz um voto. E Deus, esqueci que você fez, e agora eu esqueci. Está aí, agora você vai beber. Que suco de uva o quê, ué? Jesus bebia vinho mesmo. Não tem essa conversa, não. Um dia eu estava em Israel, num kibutz, e deram o vinho que Jesus bebia. Eu tomei 2 dedos do vinho de Jesus. O Mar Morto viveu na minha frente. O Mar Morto olhou para mim, shalom, mano. E aí, rapaziada, beleza? Vem aqui, que aqui vocês não afundam não, moro? Oh. Bom, eu tenho levado o meu marido para os estudos bíblicos na terça à noite e para a igreja aos domingos. Mas eu ainda me sentia inútil. Então ela está se esforçando para levar o marido. Ela se casou. Deus lentamente começou a amolecer meu coração com amor e abrir a minha mente fechada. Eu descobri que Ele me amava totalmente. Meu propósito de servi-lo diariamente, fazer boas ações de acordo com o Evangelho, não era para ganhar o seu amor, porque Ele já me amou. Você não tem que fazer a vontade de Deus para tentar ganhar Deus para si. Você faz por prazer, porque Ele já te amou. Pessoas que não querem fazer a vontade de Deus é porque não amam a Deus. E nem sabem que Ele amou essas pessoas primeiro. Eu queria viver em resposta à sua graça e não tentar encontrá-lo. Isso realmente me fez querer ouvir Deus falar. Vocês estão... Quer que eu pare essa leitura aqui? Então vamos lá. Estou parecendo aqueles locutores de rádio. Então eu tive que aprender a reservar um tempo para Deus em minha agenda. Desde que eu não sou disciplinada por natureza, como muitos aqui,
Tentei todas as maneiras para me ajudar a desenvolver um hábito consistente, tanto para ouvir e falar com Deus. Eu participo regularmente em vários grupos bíblicos e grupos pequenos. Tenho estado envolvido em programas de estudo da Bíblia aqui em nossa igreja. Como uma mãe ativa, não tem sido fácil reservar um tempo para estudar a Bíblia, mas tenho procurado fazer isso dentro das minhas limitações. Não é como muitas pessoas, não tenho tempo, trabalhei o dia inteiro, nossa, agora tem as crianças. Quem mandou? Eu tenho aprendido que quando eu dou tempo para a palavra de Deus, Ele me ajuda com as outras áreas da minha vida e agenda. Eu mantenho meus olhos nele e quando recebo as suas impressões, tanto o estresse, problemas, preocupações da vida, como as distrações, não me dominam mais. Por outro lado, quando olho apenas as minhas circunstâncias, então eu passo a ser tudo o que vejo. É o cara. Você começa a olhar para aquilo que você vê, não tenho vontade de ir hoje na igreja, estou triste demais. Já viram pessoas fazendo isso? O que Deus tem a ver com a sua tristeza? Será que você não entendeu que a alegria do Espírito é algo diferente, que vai levantar você e vai dar direção a você? Fazemos tudo errado. Eu acho que algumas das minhas tentativas de ter um tempo para ouvir a Deus são muito ousadas. Por exemplo, eu recentemente comecei a colocar o despertador no banheiro. E então, tenho que me levantar e entrar lá para desligá-lo quando o alarme toca. Uma vez que já estou de pé, eu vou em frente e tenho o meu tempo reservado com Deus. Eu não vou deixar de fazer o que é importante na minha vida, mas o meu desejo é fazer o que for necessário para ouvir Deus. Você vai ter um tempo, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de cuidar da sua família. Que horas você acorda? 5:30? Acorde 5:15. O que é 15 minutos? É aquele tempo de abrir os dedos do pé assim, ó. É aquele tempo de olhar para a mulher que está do lado e com aquele bafão da madrugada. Bem, vai fazer um café. Tenho aprendido que manter a mente aberta e dar tempo para Deus não é suficiente. Então, ela aprendeu que apenas ter uma mente aberta e dar tempo para Deus não é suficiente. Por quê? Aprendi que, se eu quero que Deus fale comigo, eu devo estar disposta a cooperar com o que Ele me diz. Isso nem sempre é fácil. Por exemplo, quando me casei com o Carlos, nome fictício, houve um problema entre a sua filha e eu. Então ela casou com um homem que já era casado, que foi casado, e que veio para o casamento com um kit. Eu senti que a minha enteada me odiava. Eu estava ferida, e claro, a sua ira me machucava muito. Orei e orei muito para que Deus mudasse a sua atitude, a atitude dela. Mas nada aconteceu por anos. Comecei a me sentir um pouco decepcionada com Deus, por não ver mudança alguma. Então, um dia Deus me disse no íntimo: Sara, ela não é a única com problemas. Você tem que se desculpar. Deus colocou isso no coração dela. Eu tenho que me desculpar? Não era isso que eu queria ouvir de Deus. Eu queria que Ele me dissesse
o que eu gostaria de ouvir e aprendi que Deus sempre me diz a verdade, ainda que eu não goste. Finalmente eu admiti que o que Deus falou era correto e entendi que estava errada. Eu disse a Deus que eu sabia o que tinha de fazer, mas Ele teria que me dar o desejo e a energia para fazer o que havia me pedido. A coisa mais surpreendente é que sempre que eu deixei meu orgulho de lado e pedi a Deus que me ajudasse a mudar meu coração, Ele o fez. Meu coração foi mudado. Quando eu cooperei com Deus, embora tenha sido difícil superar as feridas, nós duas fomos curadas. Minha enteada agora, com 28 anos, tem 3 filhos. E eu sou uma avó. E o nosso relacionamento é maravilhoso. Ao longo dos anos, à medida que cresci na minha relação com Cristo, a palavra de Deus se tornou o tesouro mais valioso que eu tenho. Eu posso colocar a minha confiança na palavra de Deus sem medo, porque ela nunca muda e é verdadeira. Quando eu cometo um erro, ela me corrige. Quando eu não tenho certeza sobre o que caminho eu devo seguir, a palavra de Deus me dá a orientação. Eu uso a palavra de Deus todos os dias na minha vida. Recentemente, observei sobre a importância de memorizar a palavra de Deus, de modo que eu a tenha em minha mente em qualquer momento. Eu sei que Deus fala comigo quando leio a Bíblia, mas quando eu tenho um versículo memorizado, Ele pode trazer à minha mente o que eu preciso no momento exato. Decidi, no entanto, que deveria haver uma maneira melhor de memorizar as Escrituras do que repetir 400 vezes o mesmo versículo. Eu pensei que seria divertido e interessante memorizar a palavra de Deus com os outros. Então, eu e as mulheres do meu pequeno grupo decidimos memorizar a cada semana de 3 a 4 versículos e até textos curtos da Bíblia. Os resultados têm sido impressionantes e elas me declararam sobre como Deus tem falado a elas em vários momentos cruciais de suas vidas. Essa experiência tem sido maravilhosa. Nós temos obtido grandes vitórias, pois temos nos esforçado para fazermos o que Deus nos tem orientado. Eu tenho percebido sobre o quanto Deus tem me usado para incentivar, unir e curar pessoas. Como sou grata a Jesus por viver intensamente em minha vida. Uma pessoa que sai de um trauma, vai para Cristo, o trauma está lá. Ela quer aprender a ouvir Deus, mas é muito difícil, como é para nós. Mas ela leva adiante, ela toma uma posição, e ela começa a ouvir. E então ela tem problemas com a sua enteada, mas ela aprendeu a ouvir a Deus. E Deus fala algo que ela não queria ouvir. Como eu sou culpada? Como eu tenho que pedir perdão? Se ela me provoca, Deus mostrou para ela que alguma coisa nela não estava certa e que fazia com que aquela pessoa a rejeitasse. Nós temos a mania de acharmos que somos tão espirituais que as pessoas têm que olhar para nós e nos aceitar. Mas às vezes somos um chato, uma pessoa inconveniente. Queremos falar de Deus, mas só condenamos pessoas. Nós não as aproximamos de Deus, mas as afastamos. Nos tornamos fanáticos. E as pessoas acabam não querendo mais estar conosco. E o que nós fazemos? Elas não querem estar comigo porque elas não querem a verdade. Ora, faça meu favor. Elas não querem aguentar um boco-moco.
Bocumuco é do tempo do Celino, isso aí. Um Pokémon como você. Um bicho estranho. Que só aparece para falar coisas ridículas e desaparece. Você não nos norteia a vida. Você só nos empurra para baixo. Você só nos dá prensa. Toda verdade pressiona a gente. Mas eu não posso ser uma pessoa sem educação. Eu tenho que ensinar por que aquilo é duro. E talvez ela estivesse agindo assim, mas quando ela mudou sua atitude, Deus começou a mudar a atitude da enteada. E as duas se tornaram grandes amigas. E a felicidade dela de ser vovó. Os frutos começaram a aparecer. Mas ela não se contentou só com isso. A minha vida tem que abranger outras pessoas. No seu grupo pequeno. Ela percebeu que as pessoas precisavam conhecer mais a palavra de Deus. E ela começou a incentivar essas pessoas a memorizar a Bíblia. E não só memorizar por memorizar. Mas ter em mente que quando você memoriza a Bíblia, ela fica na sua mente e Deus vai usar aquilo que você aprendeu em situações específicas. E as pessoas começaram a se sentir abençoadas por Deus. Resultado do quê? Do seu trabalho. Há pessoas que dizem, Deus me chamou para fazer algo lá fora. Mas tudo tem que começar aqui dentro primeiro. Se você não produz frutos entre irmãos, você não produz fruto nenhum lá fora. Tudo que você for fazer vai acabar logo. Meu irmão, é tempo de nós termos juízo. Deus diz que se você produz frutos, é porque você tem um coração bom e obediente. Se você não quer produzir frutos, é porque o seu coração não é bom e nem obediente. Portanto, você precisa tomar cuidado. Imagine agora se a nossa mente, imaginemos nossas mentes conectadas a um computador e ela aparecesse na tela. Qual seria a reação? Em uma tela em branco. Você liga lá, Walter, enter, em branco. Não tem nada. E se aparece uma mente fechada? A tela fecha. Jesus. Mas, uma mente superficial que se emociona nas reuniões e depois se esquece de tudo. Aparece lá, puf. Ou então uma mente distraída, que deseja fazer o que é certo, mas que se prende às preocupações. Aparece você na tela, assim. Olhando para todos os lados, preocupado, o olho arregalado, a boca, a respiração afetada, ofegante. Deus não pode falar com você. Uma mente disposta a seguir, não aumentei o tamanho, mas vocês leem, né? Uma mente disposta a seguir as orientações do Senhor. Então aparece você lá assim. Amém. Obrigado, Senhor. O Senhor falou comigo, amém. Vou fazer isso. Vou lutar para fazer isso. É isso que Deus quer. Eu quero que vocês, se isso funcionar, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23, e nós vamos terminar aí. Valeu, gente? Ou cansaram demais? Hã? Não? Verdade? Olha lá o Pinóquio, hein? Nariz crescendo, hein? Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23. Acharam? Mateus capítulo 7. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará onde? Percebam?
Então isso aí é o quê? Uma verdade. Por que uma verdade? Não é. Ele está dando uma definição. Entenderam ou não? Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Mas, olha aí, ele vai mostrar o outro lado. Somente quem faz a vontade do meu Pai. Então, meu amigo, não é aquele que faz corrente, que vive atrás de pastor que fala, hoje Deus vai te dar, hoje o que você quiser. Isso é brincadeira. Eu jamais, com todo respeito, permaneceria num lugar assim. Porque eu estou sendo enganado. Isso não é evangelho. Versículo 22. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus. E pelo seu nome, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. O que você não ouve no rádio? Essa igreja do poder. Aqui os demônios caem, os doentes são curados, milagres são feitos. Isso é prova de que a pessoa está seguindo a Deus? De acordo com o que está aqui? Não. Muitos de vocês são enganados por isso. Enganados. Porque você se prende naquilo e acha que aquilo é o evangelho. E você não se compromete com o senhorio de Cristo. E então, eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim. Vocês que só fazem o que é mal. Gente, nunca conheci vocês. Afastem-se de mim. Porque vocês só fazem o que é mal? Por acaso expulsar demônio é mal? Curar enfermos é mal? Realizar milagres é mal? É. Quando você faz para atrair as pessoas à sua personalidade. Você faz para dizer às pessoas, olha como eu sou poderoso. Seria melhor que essa pessoa nunca orasse por um enfermo, mas ensinasse as pessoas a serem discípulos. Se você quiser saber o que Jesus está dizendo e por que ele disse isso, veja o versículo 15. Do mesmo capítulo. Cuidado com os falsos profetas. Gente do céu. No mesmo capítulo, versículo 15. Já é, certo? Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas. Bé. Mas por dentro são lobos selvagens. O lobo aqui está com gripe. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Gente, olha essa pastorada aí. Tudo envolvido em ganância, em avareza, em ganhar dinheiro. Eles não estudam Bíblia, não estudam a palavra de Deus. Quando Pedro diz que nós que pregamos a palavra de Deus, nós iremos nos dedicar às Escrituras e à oração. Esses homens não oram. Esses homens não gastam tempo com Deus. Eles pegam alguma coisa e saem falando. Gente, como é que pode uma pessoa achar que isso é correto? Vocês vão me dizer, mas você é arrogante, você está condenando. Não estou condenando. Eu estou dizendo que está errado o modo como essas pessoas estão pregando o evangelho. A vida deles está na mão de Deus.
Mas você acha correto você formar filas de pessoas, colocar 3, 4 agências bancárias para você dar dinheiro para receber de Deus algo? Onde que está escrito que se você der tanto, Deus vai te dar tanto, se você der outro tanto, Deus vai te dar outro tanto? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. O que Deus diz é: filho, filho meu, dá-me o teu coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. É isso que ele diz. Enfim, vocês os conhecerão pelos que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. Se você olhar para essas pessoas, o quanto elas evangelizam. Ah, mas eu vou em hospital, eu vou não sei o quê. E você discipula. Não é só evangelizar, mas é discipular. Como nós estamos fortalecendo a igreja do Senhor na terra? Você não sente nada, você não sente vergonha quando as pessoas do próprio mundo dizem: eu ir na igreja? Que isso, é um bando de ladrão. O pastor é o maior deles. Como é que você se sente? Quando você traz uma pessoa aqui, eu já sei até o que você fala. O pastor volta e não pede dinheiro. Porque pessoas que vieram visitar aqui, chegaram para mim e disseram assim: eu gostei dessa igreja. E é como a pessoa me falou: você não pede dinheiro. Mas será que ele ouviu o que era importante? Será que você está ouvindo que você precisa mudar? Que você precisa parar de ouvir bandoleiro? Parar de ouvir mentes medíocres? Que você precisa começar a estar debaixo de instrução de homens que respeitam a Deus? De homens e mulheres que amam e temem a Deus? Esses espinheiros não produzem discípulos. Eles mandam as pessoas: vai, fala para os outros que aqui. Evangelizar para eles é ir na igreja ali. Evangelizar, segundo Jesus, é você apresentar a graça de Deus a uma pessoa e deixar que Deus coloque no coração o desejo de estar no lugar. Você não precisa arrastar ninguém para cá, mas você precisa aprender a falar para as pessoas o quanto Deus as ama, o quanto Deus as quer, o quanto elas precisam se arrepender de caminhos errados. E através do seu testemunho, uma hora ela vai dizer: posso ir onde você vai? Quando você arrasta uma pessoa para cá simplesmente por trazer, essa pessoa vem aqui, olha, vai dizer: quem é esse cara? Ele fala muito, fala mais de 1 hora, não aguento mais. Mas quando uma pessoa é trazida por Deus, ele vai ouvir a noite inteira, porque ele vai amar a palavra de Deus, porque ela será lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Quando nós vamos à presença de Deus, meus irmãos, nós temos que ter disposição, não só para ouvi-lo, mas para obedecê-lo. Portanto, o que nós vamos fazer com tudo que aprendemos nessas 4 semanas? Vamos continuar tentando ser cristãos solitários? Eu não preciso estar em nenhum grupo pequeno. Eu já sei como que é chato demais. Mas é ali que você se compromete. É ali que você evangeliza. É ali que você discipula.
É ali que você dá oportunidade para a pessoa crescer na graça e ter vontade de fortalecer sua igreja. É ali que você pode começar um programa de memorizar a palavra de Deus. Tente memorizar a Bíblia com a sua esposa. Dura 2 dias. Ela vai lá assim, nego, você não memorizou o versículo de ontem. Nega, eu sei, mas você memorizou? Começa a vir a briga. Envolva os seus filhos. Então a briga vai ser maior. Ou não. Mas quando você está num grupo pequeno, você sente a obrigação. E por prazer. É uma coisa que você vai fazer porque você é amado por Deus. Mas quando você não tem essa coisa, não, eu já faço a minha coisa, já faço a obra. Eu aperto os botões na técnica. Eu toco uma guitarra aí, eu toco uma sanfona aí, um teclado aí, certo? Eu canto lá, de vez em quando eu dou umas aulas. Não é assim que funciona. No reino de Deus não é assim. Você se lembra em Atos, como a igreja começou em Atos 2? Eles iam ouvir a palavra de Deus e se reuniam em grupos. E lá eles praticavam o que ouviam. Você não vai conseguir praticar o que ouve no seu trabalho, em sã consciência. Você pode até falar, mas é num grupo pequeno que você atrai a pessoa do seu trabalho e a recebe, e os outros membros a recebem. E ele percebe que está num meio diferente. Mas também, num grupo pequeno, você não deve se exibir. Achar que é a sua opinião. Não, porque eu sou, porque eu. Não, ali somos todos nós. Todos nós querendo crescer, querendo aprender e ajudar o nosso semelhante. Por isso que quando uma pessoa ouve a Deus e obedece, ela sempre vai repassar o que ouviu a outras pessoas. Faça algo, meu irmão, com a disposição de um discípulo de Cristo. E Deus vai abençoar sua vida. Por isso, que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tem eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração, és a minha